Eu não esperava fazer react de Bleach hoje, mas eu tava passando no meu feed e eu vi essa thumb do Baragan, que realmente é uma espada que eu acho muito irado o design. Então é o seguinte, vim aqui no vídeo do canal O Analista, e o nome do vídeo é O Espada que Perdeu Tudo, Análise. E análise, o analista, já entenderam, né? O cara realmente analisa profundamente os níveis psicológicos e lores do personagem até escalade, por exemplo, níveis de força. Então ele realmente vai bem profundo na obra. E ele é um escritor, então o cara manja do que tá falando. Então, sem mais delongas, vamos dar play no vídeo e vamos conferir o Espada Baragan. Bleach tem trazido um retorno significativo para o canal. Vamos continuar com a nossa série e falar sobre todos os espadas. E já vamos começar a falar sobre o favorito de uma galerinha também. Aquele que disputa com mais o melhor design dos esqueletos dos animes. Aquele que estava vivo quando a TV Globinho passava de manhã antes do almoço. Aquele que tá em terceiro lugar do pódio do... Ó, vamos lá. Terceiro lugar do pódio do Ecomundo. Então ele tá atrás do Coyote Stark, que, mano, Coyote Stark é uma referência talvez ao Game of Thrones, ao livro, porque Stark é da Casa dos Lobos, né? Ou tô errado? E o Wise em primeiro lugar, obviamente. Então ele é o terceiro e é o rei caído do Ecomundo. Mano, pega isso. Fora que entre nós, ele tem um... Mano, quem não gosta de esqueleto? Ele tem um design incrível. E eu digo mais, ele é um design tão bom quanto A Morte de Castlevania. Se você não assistiu, assista no Netflix, é incrível. Mas, vamos continuar. Ecomundo, mas se comporta como se estivesse em primeiro. Senhoras e senhores, Baragan, o rei caído. E muito obrigado aos 20 mil inscritos. É sempre um prazer Cara, trazer vídeos novos 20 aqui no mil canal. inscritos, agora Ainda ele tá mais com quando é um assunto 70 que eu mil já em curto 8 falar de meses, qualquer hein? jeito. O cara E é aí, o brabo. algoritmo ajuda Logo, a logo dar tá certo. chegando no Então, 100. se puderem já deixar o like, isso é mais. Vamos lá. Então, se obrigado lá na... Pois bem, já Vamos que lá. todos os vídeos dos espadas se tratam basicamente de power scaling, esse também não pode ser diferente. No entanto, eu também trarei bastante sobre o passado e o conceito do Baragan, É o que eu quero. juntamente do qual seria seu potencial como arrancar e tudo mais. Então vai ter um pouquinho de lore também. Só pra começar, Boa. na forma base, Baragan já foi capaz de dar Speed Blitz em ninguém mais, ninguém menos do que a Soifon, que é amplamente reconhecida por sua velocidade de Shunpo. E cara, na moral, fazer isso na forma base é um feito e tanto se for parar pra pensar que o Baragan parecia estar brincando com ela e com o Maeda. Enfim, ele poderia ter acabado com a luta diretamente em sua forma base. No entanto, Baragan parece ser o único do top 4 dos espadas que se diverte com batalhas e com sadismo em ver o pavor dos seus adversários. O que por um lado é bom, pois narrativamente falando aumenta bastante o peso do seu envolvimento, dos seus golpes e feitos, fazendo assim parecer que ele realmente é invencível. Mas É legal que ele acaba sendo um vilão que realmente parece ser um vilão, né? Isso daí faz toda a diferença no processo, principalmente de batalha, pra gente se envolver, se emocionar com o bagulho mesmo, tá? E desse top 4 aí, se eu não me engano, ele é o vilão mesmo, só perde pro Aizen. por outro lado, é ruim pelo fato dele simplesmente subestimar seus oponentes e não lutar com tudo que tem logo de cara, assim tendo altas chances de ser derrotado por alguma burrada durante o decorrer do confronto. Para todos os efeitos, obviamente essa é uma matchup vantajosa pra caramba pro Baragan, já que a Soifon é uma usuária proficiente de Hakuda, ficando abaixo apenas da Yoruichi no esquisito, ou seja, não teria muitas outras formas de ela usar seu principal recurso contra o espada, assim dando bastante palco para ele se exibir e aumentar a tensão daquele momento. Lembrando que o Hakuda é um termo relacionado até a agilidade e velocidade, e ela é uma ninja, né? De certa forma, ela vem de um clã ninja, assim como a Yoruichi, então é óbvio que eles vão dar um destaque para velocidade nesse tipo de personagem, que é mais stealth, mais ágil. Meu, eu gosto desse conceito, apesar de, sei lá, segundo lugar, mas ela é uma capitã, né? Então acho que vale a pena, sim. Hakuda, segundo lugar da Soifon, acho justo. Momento da guerra de Karakura. Agora, quanto às suas habilidades, sua Resurrection se chama Arrogante, enquanto sua principal habilidade é o Respira. Ele Cara, eu amo o Arrogante. Tudo no Ecomundo e com Aizen parece que é inspirado no espanhol, sabe? Até a trilha sonora, os nomes e o arrogante, pra gente, já que o espanhol é uma língua irmã do português, faz todo sentido, é fácil da gente entender. Ele é o arrogante, sabe? O imponente, o egocêntrico, tá ligado? Mas pro japonês não, é uma palavra diferente, bonita, que não tá no vocabulário deles. E além da dificuldade de falar que deve ser incrível, eu acho muito legal essa representatividade.
Eu gosto muito disso daí. Ele também empunha a todo momento o machado denominado Gran Caída, e todos esses nomes são claras referências ao próprio Baragan. A começar pelo arrogante, se referir a como ele vê os outros que tentam o desafiar, e também ao mesmo tempo parece ser um reflexo de seu próprio ego e comportamento orgulhoso, assim fazendo um dilema interessante de quem seria o verdadeiro arrogante, os oponentes de Baragan ou o próprio Baragan por se achar invencível. Eu particularmente acho que o arrogante tá mais relacionado com o jeito que ele age mesmo, sabe? Com o interior dele, com a personalidade dele. Porque ele realmente se coloca acima de tudo com arrogância. É tipo o Vegeta. O Vegeta ele desenvolveu o ego superior, que é por causa do seu ego, do seu egocentrismo. E o arrogante vem da arrogância dele, desse amor próprio, desse jeito dele se exaltar na frente dos outros. Eu vou nessa linha, tá? Eu acho que não as pessoas que desafiam ele são arrogantes, mas ele é o arrogante. É a minha interpretação, pelo menos. O significado que elaborei para o respira é também outro dilema recheado de ironia, pois geralmente respirações são sinônimo de vida. Enquanto isso, essa habilidade é uma respiração que propaga a própria aceleração temporal, trazendo assim a morte imediata a tudo que toca. Também é um indicativo lógico de que ele mesmo também está vivo, assim podendo ser morto por sua própria habilidade, como vimos posteriormente. Cara, eu acho legal esse conceito, eu concordo com o analista, mas tem um ponto a mais aí que eu vou colocar. Por exemplo, o respiro ele é como se fosse o Hakaishin, já eu citando Dragon Ball de novo aqui, tá? Onde tudo que ele toca perde a vida. Só que o Hakaishin ele destrói a matéria, né? Mas se a gente for para um conceito bíblico, por exemplo, lá no livro de Gênesis, se eu não me engano, Deus dá o sopro de vida pra gente. Então, é como se fosse uma brincadeira com conceitos e palavras, ou seja, o sopro de vida de Deus, e ele que aparentemente parece ser o deus da morte, né? Que é um. Não, o deus da morte é o Shinigami, né? Mas ele parece o deus da morte em conceitos visuais que veio da Grécia, representando o Hades, tá ligado? Que é o esqueleto com uma foice e tudo mais. Só que ele, no caso, é um esqueleto com machado. Pode ser um trocadilho de palavras e ele acaba sendo o respiro da morte. Muito legal isso. Gostei bastante desse conceito. E por último temos o machado Gran Caída, que é uma arma interessante, pois parece remeter à queda do poço de Baragan de seu tão querido trono e título de Rei do Hueco-Mundo. E ainda Boa. falando sobre essa parte de quando ele era o rei, aqui temos um detalhe muito peculiar. Baragan é um personagem insanamente velho e poderoso, ao ponto de estar entediado com seu próprio posto. Esse detalhe dele estar entediado e já entender que não ser supremo é fundamental para compreender a sua queda, uma vez que é incerto dizer quem venceria um confronto direto entre ele e o Aizen, sem mostrar diretamente sua Kyoka Suigetsu. Para ser sincero, não me impressionaria em nada que Baragan pudesse ter altas chances de sucesso, se fosse já com tudo logo de cara. Isso se levar em conta os feitos de velocidade, poder espiritual e experiência com sua idade. Mas o fato dele ser sádico, dele ser arrogante, ele jamais ia começar com tudo. A menos se ele tivesse, talvez, uma informação precisa antes, fazendo com que ele, você só ganha se você for com tudo. Ele ia testar, ele ia brincar e nesse momento ele ia perder. Porque o Aizen, ele realmente é um estrategista. Existe um porém nisso tudo, que é o fato de se pensar o quanto o Baragan evoluiu desde que ele deixou o trono de Las Noches, Ponto. já que também é certo que Aizen deu poder a ele, como dito pelo próprio Baragan, que ele iria se arrepender de ter dado poder para mim e tudo mais. O que nos leva a pensar que se a marca de morte do Baragan é a velhice, é possível que ele pudesse ficar cada vez mais forte à medida que o mesmo envelhece. Ao meu ver, Justo. tudo isso indica que sua marca de morte deu a Baragan ainda mais poder do que ele já possuía. E bom, Baragan é um dos primeiros Vastrolords do Hueco-Mundo, então ele tem pelo menos 100 mil anos. Para uma medida de comparação, o Yamamoto tem pelo menos 5 mil, tá? Todo mundo sabe Caraca, que ele foi velho. derrotado e julgado por Aizen como espada número 2. Mas agora uma pergunta que é muito especulada pela fanbase. Baragan ter sido rebaixado como espada número 2 foi apenas um feito de capricho do Aizen? Esse é um dilema que eu até acho divertido de se pensar. Colocar Baragan como número 2 apenas para deixá-lo abaixo de seu subordinado favorito parece sim. Uma observação, vale ressaltar também que Baragan já foi o espada número 1 no tempo que Isael era o espada número 0. Brabo, hein? Uma estratégia cruel e sádica que o Aizen faria para humilhar Baragan e o fazer querer demonstrar ainda mais o seu potencial. Embora Cara, isso que eu acho interessante. Principalmente um texto desse, uma obra dessa na mão de um cara como analista, que ele é um roteirista.
toda a personalidade, toda a lore é tão bem construída que a gente acaba supondo atitudes que talvez nem estejam explícitas, ou talvez nem foram pensadas pelo autor, fazendo, por exemplo, o Aizen, rebaixando ele a número 2 para castigar ele em relação ao seu ego, ao seu egocentrismo, como a gente já falou, uma forma de humilhação. O Aizen realmente faria isso. Só que ele não fez, entre aspas. Por que ele não fez? Porque não está explícito na obra. Só que é tão bem construído que tá margem pra gente imaginar, analisar, especular de uma forma racional. E é muito bacana. Mas eu, particularmente, eu acho que o Aizen, ele nomeou o mais forte em número 1 e acabou mesmo. Tá ligado? Vamos ver. Não tenha nada que torne oficial tal constatação. De todo modo, ao meu ver, como não temos um veredito, devemos tratar apenas como uma possível interpretação nesse caso. Sim. E tem outro detalhe que descredibiliza bastante essa teoria do rebaixamento por humilhação, que é a questão do quão mais poderoso é Stark se comparado a Baragon, e não é pouca coisa. Baragon Boa. era o rei do rico mundo, pois, dentre todos aqueles que almejavam poder, ele era o mais forte e determinado a permanecer naquele posto. Mas, e se houvesse alguém mais forte que não quisesse um posto hierárquico? E se existisse outro ser no rico mundo tão forte que, mesmo que ele se tornasse rei, nenhum súdito aguentaria estar em sua presença? E por causa disso, ele mesmo preferiu se nerfar para poder ter companheiros. Sim, Stark é um habitante do rico mundo que poderia destronar Baragon se esse fosse. Esse é o ponto, né? Ele falou que dentro das pessoas que queriam o poder, ele era o mais forte. Isso é um fato. É a mesma coisa se você aí que tá assistindo, se você quiser ser presidente, mas não se eleger, você nunca vai, tá ligado, ser. É tipo isso. O cara tem que ter interesse no poder para ele conquistar o poder. Então, não necessariamente o rei é o mais poderoso, mas pelo menos do Ecomundo, né? Porque aqui tinha questões de sanguíneas e tudo mais, né? Mas tipo, pô, a pessoa tem que ter interesse no poder para conquistar o poder, não ser só mais forte. É tipo isso. O seu desejo. Se analisarmos de fato o quão forte é Stark, eu não consigo ver Aizen colocando Baragon como segunda espada apenas por mera provocação. Até Verdade. mesmo ao imaginar uma batalha entre ambos, é fácil de entender que Baragon não teria chance de se aproximar de Stark, e que seria destruído com todos os tipos de ataques que o primeiro espada poderia usar a uma distância mais que segura. Isso é claro imaginando que Stark de fato lutasse usando todos os seus recursos mais poderosos, que nunca foram mostrados. O que pra mim, um marujo de primeira viagem em Bleach acaba sendo bem frustrante. Eu amo analisar e comparar personagem com todos os Se ele, que tem essa análise tão profunda, é um Marujo de primeira viagem, eu não quero nem saber quem é o capitão, mano. feitos e demonstrações de poder que eles têm dentro daquela obra e daquele Capitão. universo. E casos como os do Stark acabam deixando muita coisa em aberto e tornando a análise cada vez mais subjetiva e menos precisa. Mas enfim, o vídeo do Stark é o próximo, não irei me prolongar muito sobre ele. Agora, Cara, e eu já assisti, já tem react aqui no canal do vídeo do Stark, é brabo mesmo, viu? É brabo demais. vamos falar um pouco sobre o último suspiro de Baragon, que na minha opinião é um dos melhores momentos do personagem. Ser eliminado por seu próprio poder é uma ironia tão grande para um monarca arrogante que, por mais que eu quisesse ver mais sobre ele, naquele momento eu achei que tudo aquilo foi mais que o suficiente para fechar de vez a sua história. Foi um fim digno de um ser orgulhoso que nem mesmo em seu último suspiro de vida ele hesitou em atacar Aizen. Ele preferiu arremessar seu machado em Aizen do que nos inimigos que estava enfrentando, e isso por si só é um ato muito simples, mas que diz muito sobre o personagem, ao mesmo tempo que também serve para fazer algumas observações interessantes acerca do próprio Stark. Mas isso fica pro próximo vídeo. E é isso! Cara, o cara tinha tanto ódio do Aizen que ele atacou o Aizen, não os inimigos que venceram ele. Olha que loucura. No último suspiro, olha o nível de rancor, olha o nível de mágoa, porque ele perdeu o posto pro Aizen. Beleza, o Aizen foi lá, tomou o posto de rei do Ecomundo e ainda colocou uma pessoa na frente dele pelo nível de poder. Isso é uma humilhação dupla, apesar dele estar entediado e tudo mais. Mas dito isso, já falamos aqui, canal do Analista é um canal brabo mesmo. Vai lá que o vídeo principal e o canal dele tá aqui na descrição. E manos, não esqueçam, eu também faço vídeos assim, vídeos de análise de personagem. E no meu canal principal, que eu também vou deixar na descrição, vai ter o vídeo do Mashiba, o boxeador de Hajime no Ippo, que infelizmente, possivelmente encerrou sua carreira. Vegeta, o Saiyajin mais humano do Dragon Ball. E também Toguro, o vilão viciado em poder de Yu Hakusho. É só conferir, espero que você curte. E sem mais delongas, fui, até o próximo vídeo.